Olá, tudo bem? Sou o professor Wesley para dar sequência ao nosso estudo da mecânica. Finalizando a situação de equilíbrio, a gente vai analisar dois casos aí, os tipos de equilíbrio e as alavancas. Vamos lá. Essa situação é bem tranquila. Os tipos de equilíbrio que um sistema pode apresentar são esses aqui: estável, instável ou indiferente. Quando é que o equilíbrio de um corpo é considerado como estável? Nós chamamos um equilíbrio de estável quando o corpo está numa posição de equilíbrio, a gente desloca o corpo levemente dessa posição de equilíbrio e ele então retorna para essa posição. Ele está em equilíbrio, você o desloca da posição levemente, não é um deslocamento exagerado, você o desloca levemente da posição de equilíbrio, solta e ele retorna para essa posição de equilíbrio. Esse equilíbrio é estável. Um exemplo de equilíbrio estável, vou te mostrar uma situaçãozinha aqui bem fácil, ó. Digamos que a gente tenha uma pequena depressão circular e você tem uma pequena esfera no fundo dessa depressão. Essa esfera está apoiada bem lá no fundo. Está em equilíbrio, correto? Tem peso, tem normal e ela está parada. Você pega essa esfera daqui e desloca a esfera lento, um pouquinho, ó, leva a esfera um pouquinho para o lado. Você deslocou a esfera para lá. E aí você solta. O que você percebe? Que ela vai retornar para a posição de equilíbrio. Tudo bem, ela vai retornar, deve passar um pouquinho, vai ficar oscilando aqui e depois volta para a posição de equilíbrio. Essa situação é um equilíbrio estável. Está numa posição de equilíbrio, eu desloco e ele retorna para essa posição. O equilíbrio vai ser mais estável quanto mais baixo for a posição, quanto mais baixa, perdão, for a posição do seu centro de massa, tá? Quanto mais baixinho é o centro de massa de um sistema, mais estável é o equilíbrio que ele tem. Tudo bem? A gente consegue determinar também a situação do equilíbrio analisando, por exemplo, a questão de tombamento de um bloco, tá? De um corpo qualquer. E aí a situação é a seguinte: você vai analisar a base de apoio do corpo, isso é para corpos apoiados, você vai analisar a base de apoio do corpo e verificar a orientação da força-peso. Enquanto a direção da força-peso passar pela base do corpo, não há possibilidade desse corpo tombar, entre aspas, pela ação do peso. Isso é interessante se você analisar assim, ó. Você tem uma superfície e aí você tem um objeto apoiado na superfície. Tem um bloco. Vou te explicar a ideia aqui, ó. Tem um bloquinho apoiado aqui. Como que é o peso do bloco? No centro de massa do bloco. Ele fica aqui, ó. Certo? Você percebe que a linha de ação do peso passa pela base do bloco. E como a linha de ação do peso passa pela base do bloco, não há possibilidade desse bloco se inclinar pela ação do peso, né? Não tem como ele tombar, entre aspas, pela ação do peso. Mas agora imagine que você pega essa superfície e começa a inclinar. Vamos imaginar que eu pego essa superfíciezinha aqui e inclino assim, ó. E aí o bloco agora está no plano inclinado. Certo? Vamos supor que ele está assim. A força-peso, lá no centro de massa do bloco, está aqui, ó. Você percebe que ainda a força-peso passa pela base do bloco. Então esse bloco não vai rotacionar, ele não vai tombar pela ação da força-peso. Perfeito? Enquanto a base passar, enquanto a linha do peso, perdão, passar pela base, não há a possibilidade desse corpo rotacionar pela ação do peso. Mas se a gente inclinar um pouco mais, vou fazer aqui do lado para você, ó. Se a gente inclinar um pouco mais a superfície, assim, vamos imaginar que eu coloco o bloco ali, ponho o bloco aqui,
e eu estou segurando o bloco e num determinado momento eu solto. Olha só. O peso está assim, ó. Se eu colocar esse bloquinho aqui e soltar, esse bloco com certeza vai rotacionar. Por quê? Porque a linha de ação do peso não passa mais na base do bloco. Percebeu? Esse bloco vai começar a girar. E por que ele vai começar a girar? Quando isso puxa para cá, ó, esse ponto funciona como um polo. E você percebe que existe uma pequena distância entre a direção do peso e esse polo? Essa distância gera momento, né? Ela gera rotação. Então o corpo vai inclinar, ele vai tombar. Percebeu? Então, enquanto a linha de ação do peso passar pela base, esse corpo não cai. Então, por exemplo, essa posição é uma posição de equilíbrio estável. Se eu deslocar ele só um pouquinho dessa posição e soltar, ele vai voltar, porque a linha de ação do peso está passando por ele. Se o centro de massa fosse mais baixo, o equilíbrio seria mais estável. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o peso no centro de massa como centro geométrico, está lá em cima. Mas se a base desse corpo fosse, de repente, tivesse mais massa concentrada do que lá em cima, o centro de massa dele poderia ficar mais baixo. E se o centro de massa dele fosse mais baixo, olha só o que aconteceria. Suponha que o centro de massa dele fosse aqui, ó, mais baixo. A linha de ação do peso ainda passaria pela base, então ele não vai rotacionar. Quanto mais baixo é o centro de massa, mais estável é o equilíbrio do sistema. Percebeu? Muito bem. Quando é que o equilíbrio é chamado de instável? A gente diz que um equilíbrio é instável quando o corpo está em equilíbrio numa determinada posição, eu o desloco dessa posição e aí ele se afasta ainda mais dela. Que é essa situação, por exemplo, assim, ó. Ó. Digamos que a gente tem uma elevaçãozinha assim e tem um objeto apoiado bem no ponto mais alto dela. E esse objeto está em equilíbrio ali. Você colocou ele ali com cuidado, soltou, ele está em equilíbrio ali, está parado. Mas se você deslocá-lo um pouquinho dessa posição, desloca o corpo um pouquinho para cá e solta, ele vai se afastar ainda mais dessa posição. Esse equilíbrio é instável. E ele é instável exatamente porque ele tem um centro de massa muito alto, né? Em relação ao nível mais baixo aqui, ó, você percebe que a energia potencial gravitacional do centro de massa é grande, né? Então, nesse caso, o equilíbrio dele é mais instável. Né? É o que acontece com esse bloco, né? Se a gente tiver, por exemplo, mais massa concentrada na parte de cima. Se ele tivesse mais massa concentrada na parte de cima, aqui, por exemplo, ó, o centro de massa iria subir. E com o centro de massa mais alto, olha só o que acontece. Se o centro de massa ficar mais alto, a linha de ação do peso sai da base. E esse corpo vai rotacionar pela ação do peso. Tá? Tem um exemplo que é fácil de você visualizar essa ideia, da posição do centro de massa, dá para improvisar aqui mais ou menos, para você visualizar essa ideia. Olha só, essa régua é mais ou menos homogênea, e o centro de massa da régua é bem no meio dela, né? É o centro geométrico dela. Se eu segurar essa régua bem no meio, ela tem 1 metro, ó, se eu segurá-la bem a 50 centímetros aqui, ó, se eu apoiá-la a 50 centímetros aqui, ela não tende a rotacionar para nenhum dos lados, tá vendo? Porque o centro de massa dela está aqui, ó. Mas se eu tentar segurar aqui, ela com certeza tenta rotacionar, tá vendo? Então o centro de massa dela é o meio. O que acontece se eu de repente fixar essa régua? Vamos ver se eu consigo mostrar para você assim, ó. Eu vou fixar a régua nesse ponto aqui de cima. E ela fica em equilíbrio nessa posição. Esse equilíbrio, o centro de massa dela está aqui, ó. Esse equilíbrio da régua é estável. Se eu deslocar a régua da posição de equilíbrio e soltar, ela vai oscilar um pouquinho, mas vai voltar para essa posição, tá vendo? Isso é estável. Ela está em equilíbrio nessa posição, eu desloco da posição de equilíbrio, solto, ela oscila e volta para a posição de equilíbrio. Então isso é estável, porque em relação ao apoio lá em cima, onde eu seguro a régua, o centro de massa está bem baixo, tá vendo? Mas se eu tentar fazer assim, ó, vamos lá. Se eu tentar segurar essa régua assim, nessa posição,
eu consigo, de repente, uma posição em que ela fique em equilíbrio. Se eu treinar aqui um mês, eu consigo fazer ela ficar em equilíbrio. Mas se eu deslocá-la dessa posição, o que ela faz? Ela se afasta ainda mais da posição de equilíbrio. Você percebe essa ideia? Ó? Segura aqui assim, está em equilíbrio. Beleza. Desloca da posição de equilíbrio. Ela se afasta ainda mais dela. E por que isso acontece? Porque agora, em relação ao apoio, onde eu fico com a mão aqui, o centro de massa está cá em cima. Ó. Então, quando eu desloco, o centro de massa gera um torque em relação a esse apoio, deslocando a régua. Percebeu? Então, estável, eu desloco, ela volta para a posição de equilíbrio. Instável, eu desloco, ela se afasta ainda mais da posição de equilíbrio. E a última situação seria o equilíbrio indiferente. O equilíbrio é indiferente quando o corpo está numa determinada posição, você o desloca dessa posição, mas isso não gera uma mudança na posição do centro de massa do sistema. Isso não altera a energia potencial do centro de massa. Olha lá, tem uma superfície aqui, o corpo está em equilíbrio parado nessa posição. Você tira o corpo daqui, desloca um pouquinho para o lado, solta. Ele vai ficar em equilíbrio nessa nova posição. Né? Você deslocou ele para lá, ó, e ele vai ficar em equilíbrio naquela posição. Tá? Então esse equilíbrio é um equilíbrio indiferente, ele fica em equilíbrio em qualquer posição que você o coloque. Tá? Para você analisar, tem um exemplo que a gente costuma mostrar dessa situação. Pensa um cone. Tem uma superfície plana e você vai colocar um cone apoiado na superfície. E aí, de repente, você coloca o cone apoiado na superfície assim. O cone está apoiado no chão dessa forma. Tá? Nessa posição em que ele está apoiado assim, o equilíbrio dele é estável. Se você deslocar o cone um pouquinho para o lado, desloca o cone um pouquinho para o lado e solta, ele volta para a posição de equilíbrio. Né? Você desloca só um pouquinho para o lado, solta, ele volta para a posição de equilíbrio. Ele volta para a posição de equilíbrio. Esse equilíbrio é estável. E você percebe que nessa posição, o centro de massa do cone está bem aqui para baixo? Tem muito mais massa concentrada aqui embaixo do que lá em cima, não tem? Então o centro de massa é mais baixo. Agora, é lógico que pode ser muito difícil da gente conseguir fazer isso, mas teoricamente é possível você conseguir, de repente, equilibrar o cone assim, ó. Sem rotação, tá? Não tô, por exemplo, um peão. Peão, quando gira, né, tem um fenômeno chamado giroscópio, né, que ele fica girando e fica em equilíbrio, né, mas não é essa a ideia não, tá? Eu quero aquilo ali, ele está parado, você colocou ele apoiado no vérticezinho e ele fica parado. Pode ser difícil chegar a essa situação, mas ele ficou parado ali, você conseguiu, ele está em equilíbrio. Só que esse equilíbrio é instável, porque se você der um toque nesse cone e ele inclinar um pouquinho para o lado, ele vai cair. E por que ele vai cair? Porque se você pegar a linha de ação do peso dele, a linha de ação do peso dele passa pela base, que é exatamente o vértice, é o único ponto de apoio. Se você inclinar ele um pouquinho, a linha de ação do peso não vai mais passar no apoio, e aí vai gerar uma rotação. Esse corpo vai começar a girar. Esse equilíbrio é instável. Agora, você pode pegar o cone, de repente, e apoiar no solo, vamos ver se eu consigo desenhar para você, assim, ó. Olha lá, ó. Você colocou ele apoiado no solo desse jeito. Acho que aqui não era para ser... tá bom. Então lá, ele está em equilíbrio naquela posição. Não é jogar ele na superfície não, tá? Você pega o cone e coloca apoiado ali no chão. Ele está em equilíbrio. Aí você desloca ele um pouquinho para o lado, deixa ele ali. Ele fica em equilíbrio. Isso é indiferente. E nesse caso, você percebe por que ele é indiferente? Porque se você rolar esse cone no solo, a posição do centro de massa, a posição do centro de massa dele está mais ou menos aqui, ó. Se você coloca ele um pouquinho para o lado, um pouquinho para lá, ou para lá, a posição do centro de massa não está mudando.
né? Então a energia potencial do centro de massa é constante. Quanto mais baixa a posição do centro de massa, mais estável. Quanto mais alta, mais instável. E se ela não mudar de posição quando você troca, não faz diferença, né? Então o equilíbrio é indiferente. Tudo bem? Essas são as situações de equilíbrio possíveis para um sistema. Estável, instável, indiferente. Tudo bem? Um abraço para você.